Oi, gente, tudo bem? Meu Deus do céu. Oi, gente, tudo bem? Tudo bem com você? Oh, meu Deus, oh, meu Deus. Oh, meu Deus, oh, meu Deus. Mais um vídeo no canal. Ah. Hoje a gente vai fazer o que, Sofia? Fazer comprar lanches. Comprar o quê? Lanches pra Carol. Eu gostaria muito. Dá uma dica pro pessoal aí sobre Enem. O que eles têm que fazer? Comer. Comer, é importante comer, né? Se alimentar direitinho. Sim, eu já me meretei. Muito bem, tá vendo? Sem se alimentar não consegue aprender, né? Sim. E a segunda dica, qual é? É amarelo. O que tem amarelo? Um pato. Vai cair uma questão sobre pato no Enem. Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou Maria Carolina, eu sou estudante de medicina da UFPA. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como eu estudei na última etapa, assim, nos últimos meses pro Enem. Porque eu sei que é um assunto, assim, que muita gente tem interesse, muita gente fica louco nesses últimos meses. Muita gente fica louco. E eu quero que vocês não fiquem loucos, porque pra passar vocês têm que estar normal. Ou nem tanto, né? Já visto que eu passei. Na reta final pro Enem, né, nos últimos meses, depois das férias de julho, enfim, eu fiz algumas metas que eu tinha que alcançar até o Enem. Geralmente no primeiro semestre, o que eu fazia? Eu estudava um pouco mais os conteúdos, assim, focava mais nas aulas do cursinho, assim, questão de conteúdo mesmo. Mas claro, nunca deixando de fazer questão. O mais importante na preparação para o Enem, na minha opinião, e na opinião de muitas pessoas que eu já conversei, que fizeram o Enem, que passaram, enfim, é fazer questão, não só fazer a questão, mas corrigir aquela questão para que você não erre mais, né? Porque se fizer a questão por fazer, não vale de nada. Aí no segundo semestre, né, depois das férias, depois de ter focado um pouco mais nos conteúdos no primeiro semestre, mas não deixando de lado nunca simulados, questões e treinamento de tempo, que é muito importante também, raciocínio para fazer as questões rápido. Aí eu passei, depois das férias, né, porque vestibulando nunca tem férias direito, que segue. O pessoal fica, ai meu Deus, porque eu tô estudando. E é uma coisa muito importante até, descanse, viu? Se não tá conseguindo, descanse. Umas coisas que mais me ajudou no ano que eu passei foi respeitar o meu ritmo. Quando eu tava cansada, eu ia descansar. Eu estava uma semana ali viajando na minha mente, porque não tinha dinheiro pra viajar pra outro. Enfim, no segundo semestre eu fazia muito mais questões do que eu fazia no primeiro semestre. Eu já fazia bastante no primeiro, mas no segundo, o que eu mais foquei mesmo era fazer questão, simulado, fazia simulado quase toda semana. O mais importante até o Enem é você estar preparado para abrir a prova e fazer as questões, entendeu? Muitas vezes as pessoas estudam conteúdo e sabem de cor salteado e de trás pra frente e não sei o que. Se a pessoa perguntar, sabe até a tabela, não sei da onde, mas vai fazer a questão e fica assim, opa, porque é normal, entendeu? A pessoa ir fazer questão, saber o conteúdo. Eu, por exemplo, natureza, é uma coisa que eu dominava os conteúdos, mas na hora que eu fazia a questão, eu ficava assim, nunca vi isso na minha vida. Porque a questão, ela não é o conteúdo em si, ela é um raciocínio pra chegar numa resposta. Então, por mais que ela envolva o conteúdo, se tu não souber levar o raciocínio da questão até tu saber o que marcar, tu não vai fazer questão. Por isso que é importante tu fazer o máximo de questões possível pra acertar o máximo de questões possíveis no Enem. E que vem a importância do simulado, das questões, das listas, enfim. Eu acho melhor o simulado porque além dele treinar o teu raciocínio e as questões em si, vai treinar o teu tempo, né? Porque simulado seria para fazer no tempo. Eu, por exemplo, eu gostava de fazer até no horário que eu ia fazer o Enem. Assim, a prova começava 1 hora, eu começava o simulado 1 hora. É aqui que eu vou estar fazendo o Enem. Simular mesmo, sabe? Simular aquele dia, porque quanto mais tu simular aquele dia, mais tu vai estar preparado para aquele dia. Eu tô falando muito dia. Mas é isso, quanto mais tu simular, mais tu vai estar preparado, porque tu vai chegar lá e tu vai simplesmente estar fazendo mais um simulado que tu fez durante o ano todo. Porque isso vai te dar confiança de resolver a prova do Enem e também vai te gerar mais raciocínios. Porque quanto mais tu for corrigindo as provas que tu vai fazendo, provas antigas, simulados, eu fazia principalmente do SAS, né, que é o sistema de SAS, o Bernoulli, o Exag. Essas provas que são bem parecidas com o Enem mesmo, tem que pegar o modelo de prova do Enem para estudar pro Enem. Se vai fazer o ITA, estuda no modelo do ITA. Mas se vai estudar pro Enem, faz prova do Enem, faz provas que sejam parecidas. Porque se tu for fazer questões que são muito diferentes, assim, que não... Algumas podem até agregar em questão de conteúdo, mas tem umas que, sabe, claro, sempre corrigindo, né? Vendo o que eu errei. Eu não fazia questão pensando assim, eu vou fazer questão, eu vou fazer 400 questões hoje.
Não adianta fazer 400 questões hoje se não resolver essas 400 questões. Quando tu faz uma questão, vai ficar ali, ó. Se tu não olhar ela de novo, dane-se. Ela vai estar ali. Eu não te ajudei em nada, meu filho. Tu só me fez aqui. Mas quando tu resolve uma questão, tu consegue achar a resposta pra ela, por mais que não tenha sido tu que resolveu. Mas, sei lá, tu viu uma resposta que um professor fez, enfim. Aquele raciocínio vai entrar na tua cabeça, tu vai entender como ele fez. E é importante, por exemplo, quando tu não chega a um resultado correto, tu não consegue ali, tu mesmo, fazer aquela questão e tu viu alguém fazer, é importante tu pegar daqui uns dias e tentar fazer. Até tu conseguir fazer. Porque quanto mais raciocínios tu adquirir e conseguir te preparar pra estar apto a desenvolver esse raciocínio nessa questão na hora da prova, pode cair uma igual e aí tu vai conseguir fazer. Mas se tu não olhou de novo, ou viu o professor resolver, e é isso. O professor resolveu, eu vou conseguir também, é lógico, né? Faz muito sentido. Então basicamente é isso. O que eu fazia na reta final era fazer muito simulado, fazer muita questão. E se eu vi que eu tô com déficit aqui num assunto, eu pego pra revisar. Uma coisa que eu tinha muita dificuldade era em humanas. Então humanas eu fiquei estudando o conteúdo até quase no dia da prova. Ficava estudando muito conteúdo de humanas, mas fazendo sempre questões também pra exercitar. Humanas era uma coisa assim que eu tinha bem dificuldade mesmo. Então eu ficava estudando muito conteúdo. Então se tem um conteúdo que tem dificuldade em aprender, em assimilar, enfim, estuda, entendeu? Até tu ter pelo menos a base daquilo pra poder fazer questão. Não adianta tu estudar um conteúdo e logo partir pra questão, porque, claro, tu acabou de estudar. Então tu vai, teoricamente, acertar mais. Mas se tu não sabe nada também daquele conteúdo, não adianta tu fazer questão, porque... né? Mas a partir do momento que tu já tem uma base daquele conteúdo, aí daqui uns dias, sei lá, umas semanas, tu pega aquele conteúdo, umas questões dele, sei lá, pesquisa uma lista. Sempre tem site, assim, eu pegava muitos sites. Por exemplo, tinha um site, se eu não me engano, era História Online. Alguma coisa assim. E aí eu ia lá, colocava o assunto que eu queria e ele gerava uma lista pra eu resolver. Então, assim, tu já tem uma base de conteúdo no segundo semestre, teoricamente. Então, tu vai pegar as listas pra resolver. A partir do que tu errou naquelas listas, tu vai ver, eu tenho que estudar isso aqui um pouquinho mais, porque eu tô errando. Então, vai lá, estuda um pouquinho mais, daqui uns dias tu pega a lista de novo, faz, ou pega outra lista, resolve sempre as questões que errou, refazer, até tu ter certeza que na hora da prova tu vai acertar aquelas questões. Antes eu tinha uma concepção muito imatura mesmo, né, em relação a fazer questão na minha época de vestibulanda. Porque pra mim, quanto mais eu errava, menos eu sabia. O que não era muito mentira. Mas assim, quanto mais a gente erra, e depois que eu percebi isso, o meu estudo rendeu muito mais. Quanto mais a gente erra, mais a gente tem chance de aprender. Parecia um coach agora, mas vai fazer sentido. Quanto mais questões tu erra, mais tu pode estudar aquele erro pra tu não errar mais no Enem. Por exemplo, pega uma lista de 10 questões, tu acerta tudo, não aprendeu nada, tu já sabia aqui. Então, quando eu pegava uma lista de 10 questões e acertava tudo, eu ficava, perdi meu tempo com isso aqui, porque eu já ia acertar de qualquer forma. Claro que é importante pra treinar, enfim, tempo, mas não em questão de evolução, de resolução de prova. Mas quando eu pegava uma lista de 10 questões, por exemplo, e eu errava duas, meu filho, aquelas duas eu ia estudar, porque eu já sabia que eu não ia errar mais aquilo no Enem, não. Era uma oportunidade de eu aprender e não errar mais aquelas questões do Enem. Se eu acertasse tudo, eu já ia acertar tudo de qualquer forma. Errando duas, eu tinha a oportunidade de, se elas caíssem no Enem, eu acertaria elas. A principal dica, assim, pra essa reta final, pro Enem, é fazer questões, fazer simulados e estudar os erros. Ver os erros não como, eu sou burro, mas como uma oportunidade de acertar mais questões na hora da prova, que é o que é mais importante. Pega o teu erro, estuda ele e pensa assim, eu vou estudar esse erro aqui até eu ter certeza de que eu não vou mais errar ele na hora da prova. Acho que outra coisa muito importante também nessa reta final é saúde mental. Eu já vi muita gente que estudou pouco e que passou porque tem uma saúde mental ok, né? E muita gente que se matou estudando, chegou na hora da prova, como não tem um emocional forte, não conseguiu passar. Então, trabalha a tua saúde mental nessa reta final também, procura um psicólogo, alguma coisa que te faça bem, sei lá, alguma coisa, não precisa ser necessariamente uma terapia, mas seria importante, mas alguma coisa que seja terapêutica. Gosta de esporte, vai praticar um esporte, gosta de sair com os amigos, sai com os amigos. Tá cansado, descansa, é uma coisa muito importante. Às vezes a gente pensa, meu Deus, eu não posso parar, porque senão eu não vou passar. E tem gente na minha frente, ei, relaxa, calma, respira, relaxar novinho. Aquela história de estude enquanto eles dormem, não,
durmo enquanto eles estudam. Não, é brincadeira, mas é sério. No meu último ano de estudo pro vestibular, quando eu me sentia cansada, foi o ano que eu mais me respeitei, assim, sabe? Meu emocional, meu ritmo. Eu me sentia cansada, eu falava, meu Deus, não tá mais dando agora, eu não tô conseguindo absorver mais nada. Eu ia, deitava, assistia uma série, assistia alguma coisa, passava 1 ou 2 dias sem fazer nada. Meu Deus, agora eu vou voltar também e me segura, meu filho, que agora ninguém segura essa máquina de fazer questão. Resumindo, 3 principais dicas pra essa reta final e que eu fiz no meu último ano de vestibular. Fazer muito simulado, ter os erros como uma forma de não errar mais e não como algo que, meu Deus, eu não sei nada. Prezar pela saúde mental. Uma coisa que ajuda bastante nessa reta final também são os flashcards. Eu errei uma questão. O que eu errei nela? Eu vou escrever a pergunta na frente de uma folhinha, sei lá. Escreve a pergunta aqui na frente e a resposta aqui atrás, que você errou no caso. E aí tu vai revendo isso ao longo dos dias pra fixar mesmo, pra saber, isso daqui eu já aprendi. Aí tira o flashcard, vai pros outros. Até decorar todos os flashcards. Ou melhor, aprender, né? Mas geralmente é decorar. Isso não serve só pra vestibular, não. Serve pra faculdade também. Inclusive, uma coisa que eu tenho que usar mais, flashcard. Outra coisa que ajuda bastante também era discutir com os meus amigos algum assunto. Porque ao mesmo tempo que tu falando com teu amigo vai aprender melhor, porque tu tá explicando, então explicando a gente aprende muito mais. Tu também vai ouvir outros pontos de vista, outros raciocínios, outras coisas, vão discutir uma questão, um assunto, e aquilo agrega pra todo mundo. Também, é claro, comprar o meu curso de redação. Pra quem não sabe, eu tenho material de redação, que ele tem competências, gramática, estratégias, dicas, exemplos de redações minhas, nota 1000, um monte de coisa. Tudo que eu usava pra estudar redação, eu consegui 2.980 com essas coisas que eu estudei, né, de redação a partir do que eu botei nesse material. Se tiver interesse, de repente, pode ir lá no meu Instagram, que é mcarolinapfm, e me manda mensagem que a gente conversa sobre isso, tá? É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, alguma coisa, alguma sugestão, enfim, que vocês tenham, pode deixar aí nos comentários. E até o próximo vídeo. Um beijo e fiquem com Deus.